Bem, estamos em uma série de mensagens intitulada Recomeços. E desde o início de janeiro nós temos visto, semana após semana, que em meio à incerteza e à dúvida que o mundo muitas vezes coloca diante de nós, o que mais precisamos realmente é ter fé e ter esperança. Na semana passada nós vimos que, ao falar de fé, não podemos, sob hipótese alguma, deixar a prática da oração de lado. Fé e oração são duas atitudes que, queridos, andam de mãos dadas. E gostaria que vocês ouvissem com atenção aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Diz assim, esse texto do livro dos Salmos: ó minha alma, espera somente em Deus. Dele vem a minha esperança. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Perceberam bem? O texto diz: espera somente em Deus. Em seguida diz: dele vem minha esperança. Confiai nele e derramai perante ele o vosso coração. Portanto, para desenvolver, queridos, uma fé sem limites, é essencial não apenas compreender, mas acima de tudo viver uma experiência de oração, na qual nós abrimos nosso coração a Deus, como nós fazemos a um amigo. No sábado passado, inclusive, nós concluímos a mensagem lembrando das palavras do próprio Jesus Cristo. E ele disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mas muito provavelmente, alguns daqueles que estiveram conosco na semana passada podem estar dizendo hoje: olha, eu tentei orar, mas não funcionou. Fiz um pedido especial a Deus, mas nada aconteceu. Muitos, inclusive, que eles desistem de orar por simplesmente não sentirem diferença alguma na sua vida. Dizem: orar não muda a minha situação. Eu tento, mas não vejo diferença. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ser bem honestos nesse momento. Queridos, vocês já pararam para pensar quantas orações são feitas diariamente a Deus? Em todo o mundo, quantas orações são feitas a Ele? Mas a realidade é que nem todas são atendidas. E então o que acontece é que, para amenizar o nosso sentimento diante da aparente falta de resposta, dizemos o seguinte: não é bem assim. Deus ouve e atende todas as orações. Ele responde sim, ele responde não, ou ele responde espera um pouco. E eu pergunto a vocês, onde é que está escrito isso? A realidade, queridos, não é tão simplista como essa conclusão. Ela é boa para amenizar nosso coração. É certo que Deus responde nossas orações de acordo com sua sabedoria e a sua vontade. Mas eu pergunto a vocês, será que Ele aceita toda a súplica feita a Ele? Será que Deus realmente ouve todas as orações? Será que essa é a verdade que a Bíblia apresenta? Queridos, a Bíblia é muito clara em mostrar, nós vamos ver isso em poucos minutos, que existem certas condições para que Deus possa atender ouvindo nossas orações. Em seu relacionamento conosco, seus filhos, Deus faz diversas promessas. E as suas promessas, queridos, são vinculadas a condições. Promessas e condições são inseparáveis. Se nós cumprirmos as condições, Deus cumpre a promessa. E hoje nós vamos estudar que, para desenvolver uma fé sem limites, é essencial compreender que essas condições existem para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Ao cumprir essas condições, você tem, querido amigo, querida amiga, todo o direito de esperar por aquilo que você pediu a Deus. Então, com certeza, Deus responderá. Ele responderá a sua prece. E ouçam bem quais são essas condições. A primeira delas é muito simples. Nós devemos reconhecer a nossa necessidade de receber a ajuda de Deus. Essa é a primeira condição. No Evangelho segundo São João, no capítulo 15, nós vemos que certa vez Jesus Cristo ilustra essa relação conosco, seus filhos, com uma ligação que uma videira tem com os seus ramos. E ele diz o seguinte: eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais à frente no verso 7 ele diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Qual que é a promessa aqui? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Que promessa extraordinária é essa? Só que ao ler esse texto com atenção, nós encontramos algo recorrente nos versos que nós acabamos de ler. Vou ler novamente para que vocês possam prestar bem atenção. Diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o próximo verso? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ambos os versos apontam para uma partícula condicional. Qual é ela? Se. E o que é mais interessante é que essa partícula condicional ocorre 6 vezes nesse capítulo. Por 6 vezes Cristo diz se. Se. Existe, portanto, queridos, uma clara condição para que os nossos pedidos, para que as nossas orações sejam atendidas. E a primeira delas é se permanecerdes em mim. Só que nós não podemos nos esquecer que para estar nele, em primeiro lugar, nós precisamos ir a ele. E aqueles que o buscam são aqueles que sentem necessidade do seu auxílio. Aqueles que sentem a necessidade da direção de Deus. E essa é uma das primeiras condições para que Deus ouça e responda à sua prece. A palavra de Deus também afirma o seguinte: pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E o próprio Cristo afirmou: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Portanto, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam pelo Senhor, a palavra de Deus é certa, serão saciados. Só que para tal o coração precisa estar aberto para a presença e para a influência de Deus. E através do seu Espírito na nossa vida, através dessa busca, nós o teremos. Do contrário, queridos, nós não podemos receber as bênçãos de Deus se nós não sentimos a necessidade de receber esse auxílio. Em outras palavras, se nós não sentimos essa necessidade, se nós não sentimos o desejo de ter intervenção divina na nossa vida, nossa oração é realizada em vão, sem valor algum. E dessa forma nós nunca conseguiremos desenvolver nossa fé. Ao contrário, quando o ser humano é arrogante, na realidade, quando ele não sente necessidade alguma de Deus, ouça bem o que a Bíblia diz a respeito da atitude de Deus às orações e súplicas dessa pessoa. Ele não responde quando os homens clamam, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Em contrapartida, a Bíblia também diz que o Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Algumas páginas depois, também encontramos no livro dos Salmos o seguinte texto: inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Percebem? Uma clara indicação da necessidade de Deus em sua vida. Queridos, ouçam com atenção. Enquanto nós pensamos que nós somos autossuficientes, sem necessidade do auxílio de Deus, a oração não fará nenhum sentido para nós. Essa é a dura realidade. Deus não ouve nossa prece, ignora nosso pedido. Portanto, reconhecer nossa necessidade de ajuda e auxílio de Deus é muito provavelmente uma das primeiras condições para que a nossa oração seja atendida. Segunda delas, devemos ter um sincero relacionamento com Deus. Após o desejo de sua presença, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. E como nós vimos no mesmo texto de João, uma segunda verdade é fundamental aqui: se permanecerdes em mim. Portanto, além de sentir a necessidade de auxílio e ir até Ele, nós precisamos permanecer em Cristo. Mas como nós podemos permanecer nele? A seguinte sentença é a chave. Ouçam, queridos: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós. E a Bíblia Viva traz o mesmo texto assim: mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas palavras, podem fazer o pedido que quiserem, e isso lhes será concedido. Em outras palavras, Deus diz que se nosso coração e mente forem guiados por sua palavra, pela Bíblia, se nós tomarmos a decisão de termos a direção da nossa vida através da instrução que Deus nos dá, nós permaneceremos nele. Portanto, Deus deseja que nós aprendamos a ouvi-lo antes que ele nos ouça. Se eu não estou atento àquilo que ele me diz em sua palavra, por que eu deveria estar esperando que Deus possa estar atento àquilo que eu digo em minha oração? Se você ignora a palavra de Deus, por que deveria ele prestar atenção naquilo que você diz? E o ponto de partida, portanto, é ter um sincero relacionamento com Deus, um relacionamento de amor com ele, mas muitos perguntam, mas como? E tudo começa, queridos, através do estudo de sua palavra. Nós cremos, como adventistas do sétimo dia, a importância de estudarmos a palavra de Deus e seguirmos aquilo que ele nos orienta. Portanto, queridos, nós, mais uma vez, estendemos o convite a cada um de vocês. Dia 4 de março, recomeçaremos nossos estudos. E é importante sabermos que, como filhos de Deus, ao crescer na nossa jornada espiritual de graça, de conhecimento ao lado de Jesus, muitas vezes nós somos surpreendidos ao descobrir que a palavra de Deus também cresce conosco. Isso acontece, queridos, através de um novo significado para a nossa própria vida. Espera um pouco, você pode estar dizendo, se eu não estudar a Bíblia, Deus não responde em minhas orações? O que eu estou dizendo, queridos, é que sua experiência de oração, consequentemente a sua fé, será cada vez mais significativa à medida que você melhor conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer da Bíblia, maior será a sua fé. Quanto mais você conhecer da Bíblia, melhor você saberá como orar. Qual que é o resultado? Você melhor entenderá a vontade de Deus para a sua existência. E o mesmo João, ele diz em sua primeira carta, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Mas você pode estar se dizendo nesse momento, mas como é que eu posso guardar os mandamentos de Deus? Ninguém é perfeito. Desse jeito eu não vou receber qualquer resposta para as minhas orações. Queridos, Deus não demanda perfeição de nós. Deus demanda obediência. Obediência é uma atitude. Obediência é uma atitude que eu e você precisamos desenvolver quando nós dizemos, eu quero fazer o que é certo. Deus sabe que você nunca será perfeito, mas Ele deseja que você seja obediente às suas instruções. Vocês sabem, eu tenho três filhos pequenos, 7, 5 e 2 anos. E de vez em quando, principalmente à noite, quando eu chego em casa, e nós temos uma sala em casa que estão os brinquedos deles, é uma catástrofe caminhar, porque geralmente se pisa em algo que vai levá-lo ao chão. E eu não gosto muito disso. Eu sempre digo para eles, guardem os brinquedos. É interessante que a pequenininha agora ela está aprendendo que ela precisa guardar os brinquedos dela também. E quando eu peço para ela guardar, a minha filha mais velha tem uma coleção de Barbies, mais de 2 dúzias. E o que acontece é que eu peço para a pequenininha guardar, e quando ela guarda, não está bem guardado, está jogado lá dentro. É Barbie para tudo quanto é lado, em tudo quanto é posição. É uma farofa de Barbie, na realidade, que ela põe. Na realidade, eu não quero perfeição dela. O que eu quero é obediência. Não interessa a posição das Barbies, desde que esteja dentro da casa da Barbie. Portanto, nós precisamos compreender que da mesma forma como nós exigimos isso de nossos filhos, Deus também quer de nós. E essa atitude que nos leva à próxima condição, para que nós possamos ter nossas orações atendidas. Nós devemos confessar nossos pecados a Deus. Será que nós temos conscientemente escondido de Deus aspectos da nossa vida que são errados? Aspectos que vão contra os princípios que Deus apresenta em sua palavra. Isso que pode ser uma atitude, um hábito, algo que nos leva a agir de maneira contrária à vontade de Deus.
Essas coisas são aquilo que a Bíblia chama de pecado. E quem sabe alguns de vocês possam estar se perguntando, mas afinal, o que é pecado? A própria Bíblia traz sua definição. E nós encontramos na primeira carta de João o seguinte: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Quando nós tentamos esconder coisas que sabemos que não são corretas, nós não poderemos manter um relacionamento de amor com Deus. A Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E Davi, no Salmo 68, também afirma: se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. E no livro de Provérbios, Salomão também afirma: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. O que eu preciso fazer então? É que nós nos deparamos com outro aspecto de uma vida, queridos, ao lado de Deus. O conselho bíblico. E a esperança que nós temos é a seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é que eu tenho certeza, sempre quando nós falamos nesse assunto, as pessoas perguntam: mas afinal, pastor, o que é confissão? Confessar é simplesmente ser honesto com Deus. É reconhecer que nós estamos errados e Ele está certo. Reconhecer que naquela falta de paciência, que naquele sentimento de inveja, que naquele ato egoísta, que naquela falta de respeito, nós pecamos contra Deus. E como tem sido nas últimas semanas, de uma forma especial nessa série Recomeços, nós temos tentado mostrar na vida real de pessoas a importância de desenvolver fé em Deus e uma experiência com Ele. E gostaria também de chamar nesse momento aqui uma amiga já de anos, a Beth, porque ela tem a história dela para contar a vocês, que nos mostra de forma clara a importância de nós termos uma mudança em nossa vida para que Deus possa ouvir a nossa prece. Beth, vem cá. Seja bem-vinda. Sente aqui, querida. Obrigado pela sua disposição de contar parte da sua história também para nós nessa tarde. Beth, quando eu escutei a tua experiência, você mencionou a mim que houve um momento difícil na tua vida. Um momento que a mesma sensação que as outras pessoas, algumas delas mencionaram, parece que alguém puxou o tapete. Conta para nós o que estava acontecendo. Tive um período realmente muito difícil, perda do meu marido, depois eu tive restaurantes, os 2 restaurantes pegaram fogo, um numa sequência, quase 2 vezes em um, aí eu estava hospitalizada, eu tive a notícia de que o outro restaurante também tinha pego fogo, e eu fiquei em estado de choque, foi passando aquilo, eu falei: Senhor, mas isso não vai acabar? Tudo ao mesmo tempo? Tudo assim, uma coisa atrás da outra, que não dava tempo de me refazer de uma, já vinha a outra. E o resultado disso? Você ficou viúva, houve problema com o seu negócio. Qual o sentimento que você teve no coração? Decisão que você tomou naquele momento? Realmente, com todas as coisas, eu achei que eu tomei a decisão de que eu iria... Entrei numa depressão muito grande, não busquei ajuda, e eu falei: bom, isso vai passar logo, porque daqui 3 anos eu vou morrer. Você pôs isso na cabeça? Uhum. Tem 3 anos de vida. Tenho 3 anos de vida, então todos os problemas aí eu imaginava. Minha filha já vai estar formada, meu filho formado, talvez a minha filha casada, meus pais têm meus irmãos que cuidam, meus filhos já vão estar adultos, ninguém vai sentir minha falta, e eu vou me livrar de todos os problemas que eu já estou cansada. Mas depois que você entrou nesse estado de depressão, pôs na cabeça que tinha 3 anos de vida, você mencionou a mim que 1 ano depois, mais uma notícia surgiu. Eu tive um câncer de mama. Estava fazendo um autoexame e percebi um caroço, aí fui ao médico e aí vieram as soluções, seria
fiz todos os exames, seria uma cirurgia. E aí, nesse momento, eu considerei que Deus permitiu aquilo para me dar um presente, que era a vida novamente. Aí eu ajoelhei, me lembro como hoje, e pedi, falei: Senhor, perdão pelos meus pecados, pelo meu pecado principal de estar menosprezando a vida que o Senhor me dá. Eu preciso da minha mãe até hoje, como é que os meus filhos não vão precisar de mim? E eu quero viver, por misericórdia, tem amor, né? Eu te amo e me perdoa por isso. E me cura desse mal, se for para o meu bem e para o bem Então daqueles você pediu que me amam. Então, a Deus perdão por aquele pensamento e o desejo de ter uma nova chance, Exatamente. Fez a cirurgia, fez o tratamento, aparentemente tudo correu bem, mas depois de 12 meses, um ano, eu tive um novo tumor. E aí foi aquela tristeza, aquela coisa na minha família novamente, meus filhos, e comigo também, lógico, fiquei. Aí voltei ao médico, até troquei de médico, fui para um especialista, um professor na Santa Casa, e ele logicamente preocupado, ali seria uma recidiva e tal, eu fiquei. E eu ainda tinha um escritório, tinha um restaurante, e uma tarde eu tinha um livro, chamava Liberte-se. E eu comecei a ler, e já fui logicamente direto, e era um tratamento, um livro sobre tratamentos naturais e tal. E é lógico, eu fui diretamente na parte de câncer. E quando eu comecei a ler, eu estava sozinha e lendo ali, de repente eu começo a ler naquela página, começo a dizer assim: mas se você já teve câncer, não se desespere. Você tem um Deus de amor que ama você, que cuida de você, que quer o teu bem. Você leu isso no livro? No livro. Confesse a Ele, neste momento, todos os seus pecados. Porque Ele ama você e quer te ajudar. E eram palavras tão lindas, pastor, que eu não consigo repeti-las. E ali eu chorei de emoção e eu falava assim: Senhor, mas como uma pessoa pode ser tão inspirada e falar tão lindo, escrever tão lindo assim? E ali eu confessei todos os meus pecados. Eu fiquei acho que uma hora e meia nesse processo. E ali eu confessei, pedi a Deus para me lembrar daqueles que eu não me lembrava e me lembrar daqueles que eu tinha realmente cometido e que Deus tinha sido um escândalo para outras pessoas, aqueles que eu tinha ofendido. Isso eu sei que ali eu clamei realmente por um momento perdão. especial de confissão a Deus, de oração a Ele pela sua vida. Exatamente. E o que você sentiu nesse momento? E nesse momento eu senti, parecia que eu tinha anjos ali comigo, uma energia enorme passou pelo meu corpo, saiu pelos meus pés, e eu senti que ali eu não tinha mais nada. Depois de uns dias eu fiz a nova cirurgia, que já estava marcada, e quando o médico mandou o tumor para examinar, para ver se poderia fechar ou não, ou se faria uma nova quimioterapia, o médico disse: pode fechar que está tudo ok. Aí a enfermeira que estava ao meu lado falou assim: a senhora acaba de receber uma grande graça. E ali eu agradeci a Deus e falei: Senhor, e me lembrei de Jó. E ali eu disse: antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Experiência linda essa. E você também mencionou para mim que daquele momento você tomou uma decisão. Que decisão foi essa, Beth? Daquele momento em diante foi: Senhor, eu quero te servir como eu nunca te servi. Então às vezes as pessoas vêm, eu trabalhando, eu adquiri ali uma nova vida. Então muitas vezes as pessoas não entendiam a minha alegria, a minha satisfação, e a cada ano renovado de servir a Deus, servir as pessoas e ser o mais útil possível àqueles que estão perto de mim, meus filhos, Beth, minha igreja e os meus amigos. Isso aconteceu há quantos anos atrás? Há 19 anos. Amém, amém. Estou aqui. E aqueles que conhecem bem a nossa comunidade sabem que na Beth nós temos
uma leoa lá fora. O tanto que ela participa, ajuda em diversos ministérios, serve na sementinha, ajuda na recepção, nossa programação pela manhã, sempre disposta e sempre com um sim nos lábios. Que Deus possa abençoá-la, querida. Obrigado pelo seu testemunho e ao compartilhar a sua história conosco. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado, querido. É sem dúvida alguma, queridos, confessar nossos pecados é mais do que simplesmente reconhecer tudo aquilo de errado que nós fazemos pedindo perdão a Deus. É simplesmente você se colocar em uma posição e dizer: Senhor, realmente o Senhor estava certo, o que eu fiz era errado. Eu pequei, me perdoe. Eu pergunto a você, será que estamos nós conscientemente ignorando alguns dos princípios que Deus apresenta em sua palavra? Queridos, se nós acariciamos qualquer ato de iniquidade no nosso coração, se somos guiados por pecados conscientes que cometemos, Deus não ouve nossa prece. Nós devemos ter uma atitude a que possa nos levar a verdadeiramente confessar nosso pecado, para que possamos viver a experiência de oração com Deus. Uma próxima condição é que nós também devemos ter uma atitude de perdão com as outras pessoas. Em Marcos, no capítulo 11, nós encontramos outro pré-requisito para que as nossas orações possam ser atendidas. Nós precisamos aprender a perdoar. Ouçam o que o próprio Jesus Cristo declarou. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Muito provavelmente, depois de fé, a principal característica relacionada com oração é perdão. Por diversas vezes, ao Jesus falar sobre oração, ele menciona a importância de nós estendermos o perdão àqueles que nos ofendem. Por que será? O que Deus tinha em mente ao condicionar a aceitação das nossas preces com o perdão? Porque nada, queridos, tem um poder mais destruidor em nossa relação com a nossa vida de oração do que ressentimento. Quando você nutre o ressentimento dentro de você e você permite que a amargura cresça dentro de você, dentro da sua vida, isso não permite que você sinta o poder da oração. Muitos oram e não recebem a resposta para suas preces por não saberem estender o perdão a outras pessoas. Queridos, Jesus nos ensinou que é impossível amar a Deus e odiar um semelhante. Portanto, uma das principais razões pelas quais muitos não recebem resposta às suas orações é por permitir que a amargura e o ressentimento dominem sua vida. Na carta de Paulo aos Hebreus, ele nos adverte da seguinte forma: vigiem para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando a muitos na sua vida espiritual. Como já mencionei diversas vezes no passado, queridos, a amargura é como um veneno que vai pouco a pouco consumindo o coração humano. Não se esqueça, para que as nossas orações possam ser significativas, você e eu precisamos aprender a perdoar. Por essa razão, na oração modelo de Jesus, a oração que conhecemos como o Pai Nosso, Cristo nos ensinou, dizendo: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe o que você está dizendo quando você repete essa prece? Você está dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofende. Nada mais, nada menos. E eu te pergunto, será que é isso mesmo que nós sentimos em nosso coração quando oramos o Pai Nosso? Nada mais, nada menos. E isso, queridos, obviamente está relacionado a todos os níveis de nossos relacionamentos. Até mesmo marido e mulher, né? Quantos de nós não temos nossas orações atendidas por manter uma atitude não perdoadora com o nosso cônjuge?
Não se esqueçam, queridos, amargura e ressentimento bloqueiam nossas orações. Portanto, aprenda a perdoar. E uma outra condição para que a nossa oração seja atendida é que nós, além de estender o perdão às pessoas, nós devemos crer que Deus nos responderá. Ouçam o que nós encontramos no livro de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense em receber alguma coisa do Senhor. A quinta condição para receber a resposta do Senhor nas nossas preces, nós devemos crer que Deus nos responde. Nós não podemos duvidar. Você deve crer que Deus lhe dará uma resposta. Só existe um tipo de oração que Deus responde, queridos: a oração da fé. No Evangelho de Mateus, nós encontramos que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E você sabe muito bem quem disse isso, o próprio Jesus. O que você está esperando que Deus faça em sua vida? Nós temos visto durante as últimas semanas, nessa série de mensagens, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos sequer, queridos, agradar a Deus se nós não temos fé. Esse é um pré-requisito, número 1 para a nossa jornada espiritual: fé. E depois de ouvir por 4 semanas o que é fé, eu pergunto: você sabe definir? Você já sabe definir o que é fé? Será que ter fé é acreditar que Deus pode fazer algo? Você dizer: eu acredito que Deus pode fazer isso. Cristo, isso não é fé. Quando cremos que Deus pode fazer algo, é apenas um fato, porque Deus pode fazer o que quiser, quando quiser, quer você acredite ou não. Eu acredito que Deus poderá fazer isso ou aquilo. Isso também não é fé, isso é esperança. Você tem esperança que de alguma forma Ele pode intervir na tua vida. Mas você pode dizer: eu creio que Deus de uma forma ou outra fará isso. Que de uma forma ou outra Deus intervirá. Isso é ter fé. Não apenas crer que Deus pode fazer, ou que Ele poderá fazer, mas ter a convicção de que Ele fará. Isso, queridos, é ter fé. Mas por que nós recebemos tão poucas respostas às nossas orações? A Bíblia diz que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. As respostas às nossas orações, que são escassas porque não esperamos com fé. A Bíblia diz que vocês receberão segundo a fé que vocês têm, não segundo suas habilidades, não segundo sua educação, não segundo o seu sobrenome, não segundo o tamanho da sua conta bancária, não se você se acha uma boa pessoa ou um bom cidadão, nem mesmo segundo o tamanho do seu problema ou dificuldade. Não. Nós recebemos as respostas às nossas orações segundo a nossa fé. Portanto, Jesus confirma: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Recapitulando, se você cumprir as condições que a Bíblia apresenta, reconhecendo sua necessidade de Deus, mantendo um relacionamento honesto com o Criador, confessando os seus pecados, tendo uma atitude de perdão e crendo que você receberá a resposta, você tem todo o direito de esperar pela resposta proveniente de Deus. Ele lhe responderá porque você fez aquilo que Ele mesmo pede em sua palavra. No entanto, nós temos ainda uma última condição para receber a resposta de Deus às nossas preces. Nós devemos orar, a Bíblia diz, em nome de Jesus. Ouçam: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Cristo disse, eu o farei. A sexta condição para que a nossa oração seja atendida é orar em nome de Jesus. E Ele mesmo disse: em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas alguns ainda têm a dúvida: por que orar em nome de Jesus? Muitos pensam que seu nome é a senha para que a oração seja aceita no CCO, Central Divino de Orações. Na verdade, queridos,
apenas orando em nome de Jesus Cristo, podemos, você e eu, ter acesso ao Pai. O que lhe leva a pensar que Deus tem a obrigação de te atender? Ele não lhe deve coisa alguma, queridos. Na realidade, eu e você é que devemos muito. Eu e você é que devemos muito a Ele. Quando eu me achego a Deus em oração, eu não peço pelos meus próprios méritos, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Eu me aproximo de Deus e lhe digo: o seu filho me disse que o Senhor me ouviria. E eu venho a ti. Eu venho a ti nesse momento por causa daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E Ele disse que eu poderia pedir qualquer coisa em teu nome. Por essa razão, Deus eterno, eu me achego a ti em nome de Jesus Cristo. Queridos, Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia é muito clara ao dizer que existe apenas um mediador. Somente um caminho entre Deus e nós. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Você já esteve, na sua experiência de vida, em algum lugar que você só entrou porque você estava acompanhado de alguém importante, alguém conhecido? Você nunca estaria lá não fosse a influência dessa pessoa? Eu já passei por situações como essa. A gente se sente bem. Aí eu conheço o dono da festa. Aí eu conheço aquela pessoa que me trouxe aqui. Queridos, somente Jesus tem todo o poder e direito junto ao Pai. Quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, nós estamos na realidade dizendo: Deus, eu reconheço que não há razão alguma para que o Senhor ouça a minha prece, mas eu peço em nome de Jesus por aquilo que Ele fez por mim. Nós devemos, portanto, sempre orar a Deus, fazê-lo em nome de Jesus, pelos méritos que Ele obteve, queridos, por toda a eternidade, ao dar sua vida na cruz do Calvário. E eu concluo perguntando a você: qual dessas condições você tem deixado de lado? Muito provavelmente, essa condição que você pensa nesse momento é a razão pela qual você não tem recebido a resposta que você tanto busca. Talvez você ainda não reconheceu sua real necessidade da ajuda e auxílio de Deus na sua vida. Ou quem sabe, alguns de nós ainda não se recusa a admitir os erros que possui na sua vida. Você sabe que eles estão lá, mas ainda não decidiu aproximar-se de Deus e dizer: Senhor, o Senhor está certo, o errado sou eu. Talvez você não tenha ainda confessado os seus pecados e mudado de atitude em relação àquilo que você fazia ou ainda faz, que vai contra os princípios que Deus apresenta. Talvez alguns de nós oramos, mas lá no fundo nós não acreditamos plenamente que Deus vai nos responder. Se você não está esperando Deus responder sua prece, orar, queridos, me desculpe dizer, sendo sincero nesse momento, orar é pura perda de tempo. Para que se incomodar? Ter fé que Deus o atenderá é uma das condições para que a sua oração possa ser atendida. E talvez você ainda não compreendeu a importância de permanecer em Cristo, permanecendo no Senhor através de sua palavra, lendo a Bíblia, participando de algum grupo de estudo sobre as Escrituras. Finalmente, você tem orado em nome de Jesus? E aqui, queridos, é importante mencionar que antes de você orar a Deus em nome de Jesus, você precisa conhecê-lo como amigo, Senhor, Salvador, como aquele que dirige a sua vida. Portanto, a pergunta mais importante de hoje é essa: será que eu realmente conheço a Cristo? Será que eu realmente tenho um sincero relacionamento de amor com o Salvador da humanidade? E aqui, queridos, me permito dizer que eu não estou falando em ser membro dessa ou daquela igreja. Não estou falando aqui em ser ou não religioso. Estou falando sobre um relacionamento profundo, significativo, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por diversas vezes vocês já me ouviram dizer que falta pouco para o retorno de Jesus Cristo a essa terra.
Quando comparamos a situação do mundo com aquilo que vemos na palavra de Deus, em breve veremos cumprida a promessa de Jesus Cristo: voltarei. E quando Jesus Cristo voltar a este mundo, a real pergunta que cada um de nós teremos que responder a Ele não é quão religioso você foi, quem você seguiu, quais foram os seus atos de bondade ou não. A principal pergunta que você terá que responder ao próprio Jesus Cristo é o momento que Ele te perguntar: filho, filha, você me conhece? Será que verdadeiramente conhecemos Jesus Cristo? Deus, queridos, quer que cada um de nós o conheçamos pessoalmente. E é por essa razão que Ele veio a esse mundo, para que você e eu pudéssemos conhecê-lo e por fim aceitá-lo e segui-lo. Queridos, para que possamos ter uma fé sem limites, precisamos ter uma vida significativa de oração. E a minha sincera prece a cada um de vocês nesse momento é que as condições a que a nossa oração seja ouvida e atendida possa ser cumprida na tua experiência e na minha experiência. Oremos. Pai eterno, Senhor, temos semana após semana durante esse ano 2009 ouvido e falado a respeito da importância de termos fé, a verdadeira e pura fé, pois nós reconhecemos e já compreendemos bem que sem fé é impossível agradá-lo. E nós queremos, Senhor, sempre colocar um sorriso em teus lábios, alegria em teu coração através da nossa vida. Queremos, bom Deus, que tu possas realmente, ao ver a nossa existência, dizer: esse é o meu filho, essa é a minha filha, que segue aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. E, bom Deus, que essa possa ser a nossa experiência de forma individual. E a Ti nesse momento suplico Tua direção, cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que terão a oportunidade de ouvir essa mensagem ou assisti-la, a que possam fazer uma reflexão pessoal e íntima a respeito de sua vida, na busca para satisfazer, bom Deus, essas condições, a que a nossa oração possa ser ouvida e atendida por Ti. Ajuda-nos, Senhor, que possamos sentir cada vez mais a necessidade da Tua presença. Possamos, Senhor, reconhecer realmente a nossa pecaminosidade. Possamos reconhecer nossos erros. Que possamos, Senhor, confessá-los a Ti. Possamos, bom Deus, aprender a estender perdão a outras pessoas. Possamos, bom Deus, viver essa transformação ao Teu lado. E que possamos compreender, Senhor, que somos indignos de nos aproximarmos de Ti. Não fosse aquilo que Teu Filho amado Jesus Cristo realizou há pouco mais de 2000 anos por cada um de nós, dando a sua vida no Calvário. Te agradecemos por isso, Pai. Suplicamos Tua bênção e direção a cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos confiar dia após dia, mais e mais em Ti. Abençoa-nos, Senhor. Despede-nos em Tua companhia e em Tua segurança. Isso a Ti lhe suplicamos em nome. E pelo amor de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.